beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, 10 de novembro. Hoje daremos destaque mais uma vez a Petrópolis, como que está até o momento a dragagem na cidade. Praticamente 9 meses se passaram e como que andam as ações. A Secretaria de Saúde de Petrópolis reforçou o pedido para novos lotes da vacina da Covid-19 após o crescimento de 349% na procura pelo imunizante. E hoje traremos mais dicas para você realizar o Enem. Hoje a orientação é desacelerar e realizar atividades prazerosas, afinal faltam 3 dias para a prova. O plenário aprovou na última quarta-feira a medida provisória de crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para financiar até o fim desse ano o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil. E o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, registrou elevação de 0,59% no mês de outubro. Notícia e informação na busca pelas ações de retomada e segurança para a cidade de Petrópolis. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. E hoje nós vamos abordar a dragagem, as ações de retomada para a cidade de Petrópolis após as tragédias do início do ano. Hoje nós vamos conversar o programa já com a nossa entrevista. Quem participa com a gente ao vivo hoje de maneira online é o presidente do INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, que é o Felipe, e a gente vai trazer ele aqui ao vivo para conversar com a gente, ele vai aparecer aqui no nosso telão. Felipe, muito boa tarde para você e obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Obrigado, me ouvem bem? Conseguimos te ouvir sim. Pergunto para você, é um Felipe. prazer. Desculpa, eu te cortei, perdão, pode continuar. É um prazer falar com vocês e esclarecer como é que estão as ações em Petrópolis. Perfeito. Felipe, para a gente começar, atualmente, qual é o trabalho que o INEA tem realizado aqui em Petrópolis após as tragédias ocasionadas no início do ano? A gente sabe que algumas determinações, mudaram a responsabilidade de alguns órgãos, até da própria prefeitura. Então, a primeira pergunta que eu faço é como que está até o momento as ações realizadas pelo INEA aqui na cidade? Bom, primeiramente, a gente faz um resgate do anterior povo à cidade. Né? A gente assumiu, na época, o secretário Thiago Tombolha, ele assumiu aqui no final do 2021, e a gente, na primeira viagem para o interior do estado do Rio de Janeiro, foi com o governador e para visitar principalmente as cidades de Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, atingidos pelos desastres de 2011. Uhum. Naquele momento, foi muito para a gente reativar junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional as obras que estavam paralisadas nesses 3 municípios e mais algumas outras ações que envolvem prevenção e também reforma de alguns equipamentos, e especialmente no município de Petrópolis, retomou as obras de canalização
do Rio Carlos, Santo Antônio e Cuiabá, que foi a área atingida na crise de 2011. E retomamos também que é o estudo de macrodrenagem, melhoria da macrodrenagem do Rio de Petrópolis, que é o centro histórico. Então, a gente retomou as obras agora para a parte final dela, na região lá do Vale do Cuiabá, e o estudo está com previsão de entrega. Ele está sendo acompanhado também por um grupo de trabalho do Ministério Público, Comitê de Bacia, Sociedade Civil, várias pessoas de Petrópolis estão acompanhando os dados desse estudo, e a gente está com essa previsão de entrega para o início do primeiro semestre do ano que vem. Aí, com esse estudo finalizado e os executivos elaborados, a gente contrata a obra e vai ser obras mais definitivas para mitigar o problema das inundações, em especial no centro histórico, mas também vai acabar afetando outras áreas de Petrópolis. Logo depois dos desastres, né, a gente teve, no dia seguinte, a gente envolveu o INEA, mais de 270 colaboradores, em especial nossos guarda-mar, que se deslocaram em todos os estados para ajudar naquele primeiro momento, máquinas e colaboradores, devolver um pouco a normalidade da cidade de Petrópolis. E a partir do dia 25 de março, a gente começou já o processo de prevenção, uma vez que as obras definitivas vão demorar um pouco mais para serem executadas e melhorar o metropolitano durante o verão. Então, 25 de março, a gente praticamente começou a ação que a gente chama de Limpa Rio. Todos os dias a gente tem feito. A gente fez uma cooperação técnica no município de Petrópolis, porque são vários outros serviços que estão envolvidos. Você tem a CPTran, você tem a Defesa Civil, você tem o Bombeiro também do Estado. A gente tem mantido diálogo e uma cooperação técnica entre todos os envolvidos na Condep também, para que seja feito, que é necessário, mas que impacte o menos possível o cotidiano das pessoas que vivem em Petrópolis e dos metropolitanos de modo geral. Então, a gente intensificou as frentes de trabalho em Petrópolis, e hoje a gente tem o resultado dessas ações desse tempo. A gente tem mais de 6 quilômetros de rio assoreado, um volume em torno de 38 mil metros cúbicos já retirado, no Rio Piabã, no Rio Paranatinado, no Rio Bonfim, no Rio Quitandina, no Canal Vila Rica e no Canal da Vila dos Pinheiros. Então, a gente já tem a ação em vários pontos. Nesse momento, nós estamos com 8 frentes de trabalho aí, e deve ser complementado agora com a prefeitura. A prefeitura também está abrindo umas frentes de trabalho dela, e a gente está agindo de forma sinérgica para melhorar o escoamento desse verão. E também a gente começou o trabalho do Limpa Rio comunitário, porque as margens do município de Petrópolis são muito ocupadas, né? Elas são muito antropizadas e nem sempre nossas máquinas conseguem descer nessas áreas. Uma série de dificuldades, é um desafio muito grande fazer desafogamento em Petrópolis na área urbana. Então, são 40 homens, 2 grupos de 20 que descem e de forma manual, eles vão fazer a limpeza e deixar as canavetas mais limpas para a água escoar com mais fluidez e evitando assim inundação de muitos problemas. Perfeito, Felipe. Pergunto para você comentou dessa questão da cooperação técnica, como que está essa relação até mesmo com a prefeitura? A gente sabe, chegando aí agora um período de chuva novamente, né, o período de verão, lógico, o Petropolitano ainda fica, né, com as marcas do que aconteceu no início desse ano. Essa relação, como que está essa relação até mesmo com a Condep, que na sua grande maioria realiza esse serviço aqui em Petrópolis? A gente se fala, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem um instrumento administrativo que se
sistema temos de operação técnica, mas independente disso, a gente tem um grupo de WhatsApp da operação, a gente se fala, essa semana mesmo eu já tive com o Coronel Campos aí para fazer uma reunião sobre outros temas, não afetos ao desassoreamento, mas sobre o projeto de programagem, que é um técnico especializado que vocês têm na frente da Defesa Civil. Uhum. E a gente pode ter um contato com ela porque a do Petrópolis não é uma ação isolada. Então, são várias ações feitas de forma integrada. Não tem como a gente realizar os assoreamentos se o não nos ajudar com o trânsito. Não tem como as nossas ações serem efetivas se a Condep também nos apoiar com outros temas. A Secretaria Municipal do Ambiente, com a liberação do Botafora. Então, uma ação que ela tem que envolver todos os entes. Né? Então, são várias frentes de trabalho que estão sendo criadas, elas têm que serem realizadas de forma sinérgica e harmônica para que o resultado seja o melhor possível para os moradores da cidade de Petrópolis. Até porque, Felipe, existe, por exemplo, né, não sei se você pode até confirmar, se de alguma forma foi uma dificuldade assumir esse trabalho de desassoreamento aqui em Petrópolis, visto que, né, a prefeitura, obviamente, tem um conhecimento dos locais em que mais alagam, né, dos locais em que há mais ocorrências, os locais, os pontos dos rios em que há uma necessidade de realizar esse trabalho com uma emergência um pouco maior, né, com mais agilidade. Então, ter esse apoio da Condep, dos outros órgãos, é fundamental para a realização desses serviços, né? Perfeito. Assim, quem sabe a vida cotidiana da cidade, onde é uma pessoa que vive da cidade. Então, assim, o expertise das equipes de Petrópolis, dos locais mais sensíveis, é fundamental também para a gente ter uma priorização de trabalho. Por isso que eu estou falando, né? É um trabalho conjunto. O governador Cláudio Castro e o vice-governador Thiago Pampolha foram muito claros agora. O nosso vice-governador eleito agora, ele pessoalmente está liderando o trabalho de prevenção de desastres causados pelas mudanças climáticas. E eles foram muito claros de que não vão admitir nenhum tipo de problema causado por falta de diálogo ou por falta de integração de qualquer pessoa que seja. Então, tanto o INEA, que está com essa específica, quanto todos os órgãos da prefeitura, a gente tem se integrado muito bem, tem trabalhado junto, e é muito importante que nesse momento não tenha nenhuma divergência para que outras pessoas que não têm nada a ver com isso sejam identificadas. Perfeito. Até, inclusive, para você que está nos acompanhando em casa, nós chamamos até o presidente da Condep, algum técnico da Condep para participar do programa, mas nós não obtivemos retorno. Mas, de qualquer forma, a gente continua aqui com o Felipe Campeiro, que é o presidente do INEA, para trazer esses esclarecimentos, até para você que está nos acompanhando em casa, ter um pouco mais de tranquilidade em relação às ações que estão sendo adotadas aqui em Petrópolis. Felipe, pergunto para você, existe um cronograma para a realização desse trabalho? Ele varia de acordo com as regiões, com as ações que estão sendo realizadas pelo INEA? E pergunta, existe uma peculiaridade, talvez um local com um trabalho mais específico e que precisa ali de fato de um período mais longo de trabalho para que aquele serviço seja feito de maneira completa? Existe sim, a gente tem um cronograma, que esse cronograma ele foi feito nesse trabalho, então a gente tem, para não ter sobreposições de ações, então é muito importante que esse cronograma ele seja integrado. A gente discute principalmente com os órgãos municipais que têm mais conhecimento sobre esses alagamentos. A gente criou o cronograma baseado nesses principais funis, né, da cidade, assim, não é o nome técnico que a gente dá, mas nesses principais gargalos. Esse contrato que a gente tem, que a gente assinou, é um contrato que ele só de Petrópolis, as linhas de trabalho, nós vamos ficar especificamente em Petrópolis,
durante todos esses meses. E a nossa ideia é chegar a 38 mil metros cúbicos. A nossa ideia é tirar cerca de 80 mil metros cúbicos. Então, a gente chegamos na metade do que tem que ser feito. Uhum. O município ele vai entrar com a frente de trabalho deles e a gente vai deslocando o nosso contrato, ele tem uma certa flexibilidade. Então, por exemplo, se eu estou fazendo o Rio Quitandinho, a prefeitura está com máquinas de contrato para o Rio Quitandinho, eu consigo deslocar a minha para a secretária, para qualquer local no município de Petrópolis. Uhum. Então, a gente tem essa facilidade nessa flexibilização do nosso contrato. Mas o que acontece hoje com Petrópolis é que esse trabalho vai ter que ser constante até as soluções definitivas, porque o assoreamento na cidade ele é muito grande, é uma cidade muito escarpada, tem grandes condições, tem muito carregamento de solo para dentro das cargas do rio. Uhum. E, obviamente, é uma cidade que cresceu demais, né? Então, a gente está falando de uma cidade inicialmente projetada uma capacidade de carga de 1/3 que ela tem. Ela sofre pela qualidade de vida, pela boa qualidade de vida que ela tem, por ser um lugar atrativo com oportunidade de trabalho, um lugar seguro. Então, muitas pessoas se mudaram para Petrópolis e isso acaba afetando todo o sistema. Então, a gente precisa rever o sistema e aí a gente também tem paralelo, que é soluções baseadas na natureza, que é a parte de reflorestar para aumentar a filtração e a retenção das chuvas, das águas da montanha. O projeto piloto que a gente vai implantar vai ser na região de Cuiabá, lá no Vale do Cuiabá, especificamente, onde a gente vai conseguir calcular o tamanho da infiltração quando a gente substitui uma área tropizada por uma área florestada, que a gente possa implantar isso também em outras partes do município de Petrópolis, que a gente consegue fazer fixação de solo e diminuir a quantidade de assoreamento dos rios. Uhum. Agora, desafios é porque a cidade de Petrópolis, como não é uma particularidade de Petrópolis, é uma cena comum em todo o estado, em todo o Brasil, que a gente chama de ocupação de margens, né? Então, você tem ou uma via, ou casas que ocuparam margens, e tem construções históricas. Petrópolis, especificamente, tem uma complexidade que é uma cidade tombada, então tudo tem que ser um pouco mais delicado. Você tem a questão dos encanamentos da concessionária passando dentro do rio, que a gente não pode, tem que tomar cuidado para não quebrar e ter uma interrupção de água ou esgoto caindo direto no rio. Você tem a declividade da cidade, você tem um problema de trânsito na cidade. Então, assim, é uma cidade desafiadora, que a gente conta muito com a compreensão da cidade. A gente sabe que causa transtorno, uma máquina nossa interrompendo uma via, causando trânsito, é ruim, é barulho. Eventualmente cai na hora de colocar o fundo do córrego do ponto hídrico dentro da caçamba, cai um pouco de sedimento na rua, mas tudo isso é por uma boa causa. A gente está querendo, na verdade, ganhar fôlego para que as águas passem e gerem menos transtornos e danos materiais e até de vida nos próximos verões. Perfeito. Felipe, te pergunto uma questão que eu acho que é muito importante e que ficou até um semblante muito aqui na cidade em relação, por exemplo, a Coronel Veiga, né? Um problema já crônico na cidade, que sempre alaga, mesmo com pouca chuva. Existe algum estudo ali, uma análise que está sendo feita? O INEA tem participado de alguma ação ali nessa região? Eu pergunto isso porque temos aquela imagem semblante, né, daquela população dentro do ônibus sendo carregado pela correnteza, aquele desespero. E é um local que, por exemplo, a gente sabe que não suporta muita água. Inclusive, no último dia 28 de outubro, choveu aqui na cidade. A prefeitura, inclusive, interditou a região da Coronel Veiga. Inclusive, está no plano de contingência para 2023 a cancela automática, né, a criação de cancelas automáticas para a região. A questão do rio na Coronel Veiga, a dragagem apenas
funcionaria na região, não funcionaria, precisaria de um outro trabalho? E há, por exemplo, um estudo para essa região especificamente que sofre com esse problema há muito tempo? Naquela região da Veiga, que a gente sabe da delicadeza que tem aquela região em relação às inundações, né, é um lugar muito suscetível à inundação, a gente tirou ali cerca de 900 metros cúbicos de sedimentos. 600 na General Rondon, 150 na Ponte Cone, na primeira intervenção, depois a gente voltou e tirou mais 150 metros cúbicos. Quer dizer que ali, recorrentemente, o sedimento continua chegando. E ali você tem várias contribuições, do Cremeri, do Quitandinha e tal. Tem um estudo dizendo que ali tem o primeiro problema que a população tem que estar bem ciente, que é um rio que o fundo é de rocha. Então você não consegue escavar muito aprofundar muito o rio, porque ele é todo de rocha no fundo, ele não é removível. Não consegue tirar um pouco a profundidade. Dentro dos nossos estudos, tem a questão da gente utilizar o Lago do Quitandinho como uma bacia de retenção através de comporta, que vai sair nesse resultado desse primeiro semestre. Ele não tem uma redução significativa para a região do obelisco, ali na parte do centro histórico, porque abaixo do Lago do Quitandinho, você tem várias contribuições, o Cremeri, os córregos menores sem nome, você tem contribuição, mas para a Coronel Veiga ele já tem um resultado interessante. Mas é um grande desafio ali. Então, assim, outros projetos que a gente seria um alargamento, mas ali transformar aquela pista numa pista só, enfim, você tem uma questão da redução de pontes, né, de travessias ali para você escoar mais rápido a água dali, mas aí você já tem que ter uma solução esduzante para que essa água também não fique retida. Não adianta você tirar a água de um ponto de Petrópolis e jogar no outro. Então você tem que estudar a bacia dela como um todo, porque não adianta a gente acelerar todo e não pensar que você tem Correias, Itaipava, Nogueira, Rio, Areal, enfim, todos as áreas e também se aumentar muito o volume d'água. Perfeito. Até porque o rio em Petrópolis, se eu não me engano, você pode até corrigir se for o caso, se for um equívoco meu, ele deságua em Três Rios, Paraíba do Sul e segue, né? Então, assim, traz todo um reflexo, não só para as regiões de Petrópolis, mas também até para outros municípios aqui do interior do Rio, né? Sim, ele na verdade, o principal rio de chegada, né, que a gente chama, é o Piabanha. E o Piabanha, ele vai juntar, ele não é Paraíba do Sul não, mas ele vai juntar com a cidade de Paraíba do Sul. Ele já chega a Jusante de Três Rios, ali no encontro dos rios, que está do lado, para quem sobe para o norte, para Minas, à direita da 040. Então, ali chegando, ele já é uma grande espraiada, um grande esplanado, não é antropizado, não teria um problema tão grande de receber um volume grande. Mas ele tem vários distritos no caminho, só esse que eu citei, né? Então você tem, começando por Petrópolis, aí você vai ter Nogueira, Correios, Itaipava, Pedro Rio, Areal. Perfeito. Um outro tema que eu acho muito importante, Felipe, e que inclusive também foi muito comentado em relação à região do Quissamã, mais especificamente do túnel extravasor. Como que estão os andamentos das obras, das intervenções lá na região? A gente sabe que parte é do governo do estado, né? E que o INEA teria uma certa responsabilidade pelas intervenções também ali. Como que está essa situação no momento? E até porque foi um local, né, que inclusive teve alguns acidentes, um rapaz caiu inclusive. Existe uma grande preocupação da população em relação a essa localidade. Existe algum risco ainda hoje após as intervenções que estão sendo realizadas? Ainda há alguma orientação para a população nesse caso? Ali é uma obra, na verdade, que ela está sendo tocada pela CEINFRA, né, que foi decidido isso logo no início lá, que a Secretaria de Infraestrutura faria a reforma e deixar
que a gente chama de status quo. Ele não vai aumentar a seção, ele não vai aumentar a rugosidade, na verdade ele vai ser construído como ele foi originalmente. Então, ele não precisa nem de um estudo hídrico aprofundado, porque já existia. Deve ter uma pequena alteração na embocadura de saída dele lá no Itamaraty, ampliar ela para melhorar o escoamento, e está sendo estudado também um pequeno vertedouro aqui na entrada dele para dividir um pouco o fluxo. Então, assim, basicamente isso. O andamento da obra, ele assim, passa para a gente, né, mas a responsabilidade é dela. Em relação à população, é a recomendação que a gente dá sempre, né? Não se aproximar dessas áreas de interação sem a devida autorização e principalmente sem o devido EPI, né? Os equipamentos de proteção individual, porque às vezes chega, cai, está sem capacete, ou ultrapassou uma área onde o responsável da obra ou a própria Defesa Civil falou para não passar, então a gente sempre pede para que a população, eu sei que a qualidade é muito grande, eu sei que a vontade de ajudar é muito grande, mas quando a gente tiver a intervenção, a gente pega os placos para não passar, então evitar para que não tenha acidente e inclusive isso acarreta problemas também para a obra, para a comunicação de obra, essas coisas. Felipe, talvez exista algum ponto importante que a gente não comentou e que você queira abordar, e eu aproveito para perguntar uma outra questão também, e aí englobaria, na verdade, mais a questão da prefeitura, em relação, por exemplo, à desobstrução dos bueiros, porque a gente sabe que quando chove, se você não tiver uma vazão, né, desses bueiros, acaba alagando mesmo que o rio esteja desassoreado, ou seja, também é um ponto preocupante e que, de fato, seria uma orientação também até para a própria prefeitura, nesse caso, realizar essas ações o quanto antes possível para que, de fato, o trabalho que também está sendo feito no rio não seja em vão, vamos dizer assim, caso esses bueiros não estejam desobstruídos, né? A prefeitura, um reporte entre as duas entidades, eles já estão fazendo esse trabalho de desobstrução dos bueiros e colocando as grades para que o resíduo urbano não entre e acabe entupindo esses canais, né, capacidade de micro-drenagem. E a fundamental que a população entenda que, assim, quando a gente lança irregularmente, seja resíduo sólido urbano dentro da rua ou dentro dos córregos, isso vai afetar a própria população. Sim. E se tiver algum entupimento, quando a microdrenagem vai ser uma pequena limitação naquele lugar pontual. Se for nos principais rios, se tiver, por exemplo, a quantidade de resíduo sólido urbano que a gente retira dessa dragagem, principalmente depois do desastre, de lixo que foram parar nesses rios, é muito grande. Eles acabam naturalmente atrapalhando os fluxos. A gente, inclusive, já achou até resíduos de construção civil jogados dentro. Isso acaba atrapalhando a sociedade como um todo. Pensando nisso, a gente também já começou um programa de educação ambiental. Se não me engano, a gente vai com 2 núcleos de operação em Petrópolis, já formado ambientes móveis. Um na Mosela, e desculpe se eu não sei se é núcleos, mas eu acho que são esses 2 núcleos em Petrópolis, onde a gente está conscientizando os jovens que moram em comunidade para que sejam multiplicadores da importância da conservação ambiental. A gente fala que trabalhar com a conservação ambiental, a gente não está defendendo a natureza, a gente está defendendo a qualidade de vida humana. A natureza ela vai se regenerar, bate um meteoro aqui, a vira sombra, 30 anos, os humanos estão extintos, mas a natureza ela volta vigorosa e vai continuar vivendo, e para ela foi só um soluço. Então a gente precisa preservar a nossa qualidade de vida. A nossa qualidade de vida depende essencialmente da conservação ambiental. Então, esses jovens vão trabalhar esses conflitos nessa comunidade para que a gente diminua a quantidade de resíduos sólidos urbanos, cair nessas calhas e até o consumo desses resíduos sólidos urbanos com um consumo mais consciente. Isso é importante para toda a cidade de Petrópolis e para a natureza.
forma geral, do estado do Rio de Janeiro. Com certeza, é um ponto muito importante no que você comentou, Felipe, porque é muito fácil, lógico, a gente chegar aqui, cobrar do Estado, cobrar da Prefeitura, mas, lógico, pegar, jogar um lixo no rio, pegar garrafa PET, outros materiais, e você colocar nas encostas, você colocar à beira do rio, e, de fato, isso vai gerar um grande problema para a própria população depois, como bem você comentou. Então, fica aqui também o nosso alerta para você, petropolitano, para você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, nos outros municípios aqui da nossa área de cobertura, da importância desse trabalho de valorização do espaço onde você está, né, de um período de uma iniciativa de reciclagem e não contaminação do solo, do giz, enfim, porque isso acaba afetando em muito a sua própria região, né, a sua cidade, sim, o entorno. Pode. E aproveito o alcance de vocês, principalmente na região, para falar sobre um outro ponto que é muito sensível e a população tem que nos ajudar o Estado, que é avisando, informando, denunciando, para que a gente... e até mesmo tentando falar com que a pessoa não faça, que é a ocupação das margens. Geralmente as ocupações são irregulares, essas ocupações que a princípio não parecem que vai afetar o cotidiano das pessoas, mas ela é muito maléfica e depois eu não consigo nem passar até para a gente desaflorear um rio, a gente não consegue fazer, porque as margens estão todas ocupadas de forma irregular e a gente depois que a pessoa está morando, para você fazer a demolição ou no desfazimento, tem todo um rito jurídico. Então é muito importante que não só a parte que você está falando muito bem, da questão do lixo, da questão do... mas é que a população fica vigilante na questão de ocupação das margens por irregulares. As margens importantes são áreas inundáveis, isso é importante para elas existirem. Perfeito. Felipe, eu queria te agradecer a sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate com a gente, trazendo esses esclarecimentos, explicando um pouco sobre como estão sendo as intervenções, até porque é de comum interesse, não só nosso aqui da TV Correio da Manhã, mas de toda a população petropolitana também, por conta das tragédias do início do ano. Estamos aqui à disposição, agradecer mais uma vez o PPC e estamos aqui para qualquer esclarecimento, vai ser sempre um prazer conversar com vocês. Perfeito, muito obrigado mais uma vez, Felipe. Para você que está em casa, Felipe Campelo, presidente do Instituto Estadual do Ambiente, conversou aqui com a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer os outros destaques do programa que a gente trouxe para você e é lógico que eu conto com a sua presença. Até daqui a pouco. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia.
Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate, de volta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que estamos ao vivo nas nossas plataformas, no nosso site tvc16.com. Você confere toda a nossa programação ao vivo e, lógico, fica antenado em tudo que está acontecendo na nossa área de cobertura. Além disso, no nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, você também consegue comentar durante a nossa programação ao vivo. E no nosso Facebook, TVC 16, além de acompanhar a programação, você também consegue rever aquele programa que você perdeu. Então não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, lembrando que também temos o nosso jornal Correio Petropolitano já nas bancas. Caso você ainda não adquiriu o seu, vá ter uma banca próximo de você para pegar o seu e ficar bem informado. A gente vai começar esse segundo bloco falando sobre a Secretaria de Saúde de Petrópolis, que reforçou o pedido para novos lotes da vacina da Covid-19 após um crescimento de 349% na procura pelo imunizante. Em uma semana, a procura pelos imunizantes cresceu cerca de 349%. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, já reforçou ao Governo do Estado o pedido de envio de mais lotes das vacinas com o objetivo de garantir o atendimento da população. Para avaliar o novo quadro epidemiológico, o Comitê Científico vai se reunir na próxima semana. É esperado a chegada de 2.408 doses de vacinas Pfizer adulto e AstraZeneca. Porém, existe a preocupação
preocupação de desabastecimento, já que a expectativa é de que os novos lotes só cheguem ao município após o feriado do dia 15 de novembro. O estoque atual é de pouco mais de 1.000 doses em 7 postos de saúde em Petrópolis. As testagens continuam disponíveis pela rede de saúde. Todos os PSFs e UBFs da cidade, assim como as unidades de emergência, como as UPAs e prontos socorros, permanecem realizando os exames de pacientes sintomáticos ou não, assim como o Centro de Saúde e o Hospital Alcides Carneiro. Inclusive, para você que está em casa, eu estou com uma lista aqui no meu aparelho de telefone para trazer para você os postos de saúde que estão com os testes disponíveis para a realização aí do teste, caso você sinta algum sintoma. Vamos então acompanhar quais locais aqui estão com os testes disponíveis. São eles: Centro de Saúde Coletiva, Centro de Saúde do Itamaraty, a Unidade Básica de Saúde do Quitandinha, do Morém, da Mosela, de Itaipava, Pedro do Rio, também da Posse, no Alto Independência. Além disso, para os sintomáticos, né? Ou seja, aqueles que estão com algum sintoma de fato, devem procurar as UPAs do Centro, Cascatinha e também Itaipava. A nossa equipe solicitou ao secretário de Saúde, Marcos Curvelo, um vídeo para explicar um pouco sobre esse pedido de reforço das vacinas e você acompanha nesse momento. A Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria Municipal de Saúde solicitaram ao Governo do Estado um novo estoque de vacinas contra a Covid-19. Houve um aumento muito grande nos postos de vacinação por causa da circulação da nova variante, subvariante da Omicron. Então é necessário, né, que as pessoas que não se vacinaram, não iniciaram seu ciclo vacinal ou não tomaram sua dose de reforço, que procurem um posto de vacinação. As outras medidas sanitárias, para evitar que a gente volte com medidas restritivas ou obrigatórias, a utilização de máscara, a recomendação da utilização de máscara em locais fechados ou em aglomerações, a lavagem das mãos com sabonete, né, e a utilização de álcool em gel. Obrigado. Inclusive, a gente lembra que a Fundação Oswaldo Cruz identificou uma nova subvariante no estado do Amazonas. Trata-se da subvariante BA5.3.1. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a gente comentou, teve uma outra subvariante também, a BQ1, e que inclusive foi responsável pela alta do número de casos de Covid-19 na capital fluminense. Inclusive, nós noticiamos isso aqui no jornal. Agora, vamos mudar de assunto, porque hoje traremos mais dicas para você que vai realizar o Enem. Hoje, a dica é o seguinte: desacelerar, realizar atividades prazerosas. Isso porque faltam 3 dias ali para a realização do exame, então é preciso descansar um pouco a mente para fazer a prova com a mente tranquila. E um outro ponto que eu acho interessante para você que está em casa, eu particularmente fiz o Enem, participei, tive que realizar o exame, e o meu professor na época de Geografia, ele me passou uma dica que eu acredito que seja muito útil, vou passar para você que está em casa. Quando você for realizar o exame, faça o exame por etapas. Eu falo: Richard, como assim? O exame tem diversas questões, são 90, se eu não me engano, e então você pode pegar e fazer por etapas. 10, depois você respira, faz uma pausa, faça mais 10, e assim sucessivamente. Isso vai fazer com que você se canse menos por pensar: nossa, ainda faltam 60 questões. Então faça por blocos de 10, vai te facilitar na hora de realizar a prova. Outra dica importante para você que for levar algum lanche: não leve chocolate ao leite. Chocolate ao leite, ele vai te dar sono. Prefira chocolate amargo, meio amargo. Esses, por terem um nível mais alto de cacau, vão fazer com que você fique mais em alerta. Outra dica que me passaram também, a gente vai compartilhando aqui, um ajudando ao outro. Além disso, vai realizar o exame no dia da prova e que tem a redação? Faça a redação primeiro. Isso porque a redação vale 1.000 pontos. A junção, né, da prova de linguagens e ciências, ela vai somar também 1.000 pontos. Só que você tem
esses pontos eles são divididos, né, por cada categoria, ou seja, X pontos para linguagem, X pontos para ciências, mas só a redação vale 1.000 pontos. Então, faça você primeiro a redação, olhe com calma. Uma outra dica importante, vai realizar a prova, começou a fazer a prova, chegou em alguma questão que você está com muita dificuldade, que você não está conseguindo responder, passa para a próxima questão, depois você volta naquela ali. Isso porque, para você não perder tempo na hora de realizar o seu exame. A gente lembra, tradicionalmente, 3 minutos para cada resposta que você tem. Então, ou seja, para cada questão, perdão. Então, você tem um período curto relativamente para realizar a resposta e, lógico, pensar, fora ler, né, o seu enunciado, enfim. Então, precisa ficar atento nessa questão, tá? Ok? É necessário realizar a prova com caneta preta, né, de tinta de cor preta e o tubo transparente. Essa dica a gente também passou ontem para você que está nos acompanhando. Além disso, outra orientação importante, vai fazer a prova do Enem no próximo domingo e quer de alguma forma realizar as outras edições, fique atento, porque na maioria dos casos, o Enem não repete questões do ano anterior, ou seja, por exemplo, de 2021, no Enem desse ano. Então procure edições anteriores, 2020, 2019, 2018, e realize, caso você ainda vá fazer essas provas como teste, realize essas provas, evite pegar a matéria relacionada ao Enem que foi realizado no ano passado, são algumas das orientações. Amanhã, sexta-feira, a gente traz outras dicas para você, mas lógico, a gente deixa aqui uma boa prova para você, candidato que vai realizar o exame. São 3.400.000 brasileiros que devem realizar o Enem no próximo domingo e também no dia 20 de novembro. Vale lembrar que por meio do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, os candidatos conseguem acesso ao SISU, que é o programa para bolsas de estudo em universidades federais, o FIES, que é o financiamento estudantil, e também o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Mudando de assunto, o plenário aprovou na última quarta-feira a medida provisória de crédito extraordinário de 27 bilhões de reais para financiar até o fim desse ano o pagamento do Auxílio Brasil. O plenário do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira, dia 9, a medida provisória que liberou crédito extraordinário de 27 bilhões ao Ministério da Cidadania. Esses recursos atendem ao financiamento até dezembro do aumento de R$ 400 para R$ 600 reais no valor do Auxílio Brasil pago a mais de 21 milhões de famílias. O texto segue para promulgação. O montante também atende ao financiamento até dezembro de outros programas sociais incluídos na Emenda Constitucional 123, que permite ao governo gastar por fora do teto de gastos mais 41,25 bilhões até o fim do ano para aumentar benefícios sociais e diminuir os tributos do etanol. A medida provisória permitiu o pagamento de um acréscimo de R$ 200 reais no programa Auxílio Brasil e o aumento do valor do Auxílio Gás. Também serão destinados 500 milhões de reais ao Alimenta Brasil, programa social que garante o abastecimento alimentar das pessoas atendidas pela rede socioassistencial do governo por meio de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Há ainda a destinação de 86,9 milhões de reais ao Ministério da Economia para o pagamento de custos e encargos bancários relativos ao programa Auxílio Brasil. Tá, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer mais assuntos para você, porque o IPCA sofreu elevação e aí isso, e lógico, interfere muito no bolso do consumidor, principalmente na hora de realizar as compras. A gente volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo. Pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia.
Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano debate de volta. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, que mede a inflação oficial do país, registrou alta de 0,59% no mês de outubro. Isso, a gente vai chamar, inclusive, para você que está nos acompanhando, um analista para falar sobre essa questão. O IPCA de outubro teve alta de 0,59%, pondo fim a uma sequência de 3 meses com deflações nos meses de julho, agosto e setembro. E com esse resultado de outubro, o IPCA acumula no ano uma alta de 4,70% e nos últimos 12 meses de 6,47%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 8 tiveram alta em outubro, com destaque para alimentação e bebidas, cujo resultado foi puxado aí pelos alimentos para consumo no domicílio. Eu destaco 2 em particular, a batata inglesa, que teve um aumento nos preços de mais de 23%, e o tomate, que teve uma alta de cerca de 18%. Dando sequência aí em termos de contribuição para o resultado do mês, nós temos os grupos saúde e cuidados pessoais e transportes. No grupo saúde e cuidados pessoais, vale a pena a gente destacar a alta dos itens de higiene pessoal, em particular aí, artigos de maquiagem e perfumes, e também os planos de saúde, por conta do reajuste autorizado pela ANS no final de setembro para os planos de saúde antigos. No caso dos transportes, o que contribuiu para essa alta no mês foram principalmente as passagens aéreas, com uma alta superior a 27%, e também temos o efeito aí da redução menor no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, tinha caído mais de 8% no mês de setembro, e agora a redução foi inferior aí a 2% no mês de outubro. Além disso, vale a pena a gente comentar rapidamente também o resultado de vestuário, já que foi o grupo que teve a maior variação no índice do mês, assim como já vinha acontecendo inclusive nos meses anteriores. Esse resultado foi puxado pelas roupas masculinas e femininas, ambas com variações superiores
a 1%. No grupo de habitação, a gente teve uma desaceleração em relação a setembro, né? Em setembro o resultado foi de 0,60%, em outubro foi de 0,34%, isso porque houve queda nos preços do gás de botijão e porque houve uma alta menos intensa da energia elétrica, né? Então esses dois fatores contribuíram aí para essa desaceleração. O único grupo com queda no mês de outubro foi comunicação, uma queda de menos 0,48%, puxado para baixo aí pelo resultado do plano de telefonia móvel, tá? E, para finalizar, vamos falar rapidamente do INPC, que teve uma variação de 0,47% agora no mês de outubro, então, portanto, um pouco abaixo aí da variação de 0,59% do IPCA. E com esse resultado de 0,47%, o INPC alcançou aí no ano uma variação acumulada de 4,81% e nos últimos 12 meses de 6,46%. Tá, e viu? Então, de alguma forma pode impactar você aí que está nos acompanhando, vai fazer as compras, fique atento aos preços. Vamos para um outro tema importante, porque as famílias inscritas no CAD Único têm até amanhã, sexta-feira, para atualizar os dados do Cadastro Único. O prazo foi prorrogado devido às grandes filas que têm sido formadas em Centros de Referência em Assistência Social, o CRAS, isso em todo o país, viu? Segundo o Ministério da Cidadania, neste ano, apenas as famílias com os cadastros revisados pela última vez em 2016 e 2017 foram convocadas para atualizar as informações junto aos municípios. O processo de revisão cadastral foi escalonado devido aos impactos causados pela pandemia da Covid-19. Com isso, as famílias que atualizaram pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos. Então, você que está em casa, muita atenção. Se você ainda não atualizou o seu cadastro único, né, se a sua última atualização foi feita em 2016 ou 2017, procure o CRAS e realize a atualização desse documento, dessa inscrição, para não perder os benefícios, como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, dentre outros. Então, é preciso ficar atento. Mas agora a gente vai, de alguma forma, relaxar, ficar mais tranquilo, porque a nossa equipe foi acompanhar a inauguração do novo shopping aqui no centro de Petrópolis e a Rafaela Cordeiro, nossa repórter, traz para a gente um pouco desse panorama. Aí um trechinho aí do momento de cortar ali, inclusive até a Rafa comentou com a gente, cortaram o lado errado ali do laço, mas faz parte. Inclusive a abertura do shopping é importante aí, lógico, para impactar a economia da cidade, para gerar ação de empregos, enfim, dentre outros quesitos tão importantes para Petrópolis, que sofreu muito com essa questão, principalmente o setor do comércio aqui na cidade. Inclusive a Rafaela Cordeiro, ela traz para a gente quantas lojas existem no local e mais um panorama um pouco de como que foi essa abertura. Bom, porque é um tema que, lógico, a gente lembra aqui para você, o shopping, ele inclusive, acho que era para ser aberto no início do ano, tivemos essas questões das tragédias e logo depois teve essa questão aí, então atrasou um pouquinho, mas agora sim a gente traz esse vídeo para você da Rafaela. A nossa equipe veio na inauguração do Shopping Pátio Petrópolis, que é o maior shopping da região serrana. São 100 lojas, 113 salas comerciais, 6 salas de cinema, sendo 2 VIPs, e 60 a parte hotel e muita novidade. E hoje, durante a inauguração, foi anunciado uma novidade que ainda não havia sido dita, que é que vai ter Burger King na praça de alimentação, que é uma rede de fast food que ainda não havia chegado a Petrópolis. Então, quem está curioso para conhecer o Shopping Pátio Petrópolis, que fica na rua Marechal Deodoro, já pode vir, que a inauguração já foi feita ao público. Aí, obrigado, Rafa, mais uma vez aí pelas informações. São 100 lojas, bastante coisa, viu? Shopping bem grande realmente, 100 lojas aí, enfim, cinema novo também, dentre outras lojas aí que o pessoal tem comentado na internet. Vamos ver se alguém vai convidar para ir lá fazer um lanche.
Chegando o Natal aí, já fica a recomendação aqui, viu? Inclusive, a gente tem também um trecho do momento em que a população pôde entrar no shopping. Olha, tinha muita gente aí do lado de fora aguardando. Muita gente ali, viu? Pessoal assoviando, né, comentando, enfim. É mais um local aí para a população, de alguma forma, aproveitar o fim de semana, aproveitar junto com a família. E é lógico, o fim de semana está chegando, então para você que tiver a oportunidade, vá lá conhecer o espaço. A gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje dessa maneira, é lógico. Lembro a você que amanhã estaremos aqui de volta com mais um encontro marcado a 1h da tarde. A sua presença é indispensável, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.